O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o Sobre a Mídia, um programa que debate questões relacionadas à cobertura jornalística dos meios de comunicação regional e outros temas relacionados à comunicação. Lembrando que o Sobre a Mídia é um programa produzido pela UFPR-TV em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da Universidade. O programa também pode ser conferido pela rede IFES ou pelo site www.tv.ufpr.br. E você pode sugerir temas, fazer críticas ou comentários. Hoje, o tema é a cobertura da greve dos servidores estaduais do Paraná. Para falar sobre esse assunto, eu conto com a presença do comentarista Elson Fachina, professor de jornalismo da UFPR, e também temos aqui hoje no estúdio o sociólogo e também professor da UFPR, Nelson Rosário de Souza. A greve de servidores estaduais do Paraná, iniciada no início do mês passado, provocou uma das maiores crises políticas do governo atual, o governo Beto Richa. A imprensa em geral deu ampla cobertura para todos os acontecimentos, registrando assembleias, passeatas e mobilizações. Mas diferente do que estamos acostumados, a cobertura dessa vez tem garantido mais espaço para o lado dos trabalhadores. Dirigentes sindicais são ouvidos, assim como servidores públicos que participam do movimento. O foco das reportagens não é mais o prejuízo à população com a paralisação dos serviços, mas as reivindicações daqueles trabalhadores. E você? O que acha? Será que o jornalismo paranaense está mais isento ou existem outros motivos pelos quais a greve dos servidores estaduais está ganhando tanta atenção da mídia? Fachina, bem-vindo. Nelson, bem-vindo. Muito obrigado pela presença aqui. Como que vocês avaliam a cobertura feita pelos meios de comunicação desta greve dos servidores? Fachina. Olha, eu acho que a cobertura mudou bastante do que a gente estava acostumado a ver antes, né? Acho que é uma cobertura que faz jus ao movimento, mas e ela ajuda a incrementar o movimento, ajudou a incrementar o movimento, mas eu acho até assim que não tinha outra coisa a fazer. Né? Não é dizer nem que a mídia no Paraná dessa vez assim, saiu à frente e deu uma ampla cobertura, jamais vista antes, por livre e espontânea vontade. Foi um movimento que os professores falam, inclusive, estive com eles, com um grupo deles ontem, tenho primos, professores, irmão professor, então eles me contavam assim, olha, o próprio movimento que começou agora, começou a revelia da própria APP. Não foi a APP que puxou o movimento, foi meio que um basta, que os professores não aguentavam mais, né? Foi um basta em função de uma série de medidas administrativas equivocadas tomadas pela atual gerência da Secretaria de Educação do Estado, pelo setor de RH fundamentalmente, e aí então os professores não resistiram. Eles começaram a criar um movimento, foi um movimento muito parecido, claro, de forma reduzida, muito parecido com o que foi em junho de 2013 em nível nacional, quando o pessoal foi para a rua, né? Muito parecido, claro que aqui começou... Havia um certo grau de espontaneidade? Muita espontaneidade, em que a APP teve que correr atrás para poder ter comando, que não havia comando. E foi um momento que não se aguentava mais, e a mídia não tinha outra coisa a fazer. Né? É uma cobertura tem que ser elogiada, boa, e também aí acho que cresce uma questão, porque o movimento começou a revelia, ganhou corpo, como a mídia deu uma boa cobertura, ele se incrementou ainda mais. Quer dizer, então, na verdade, é difícil dizer onde está a causa, a raiz disso, se a mídia ajudou, ajudou a fomentar. Eu acho que ela ajudou a incrementar o movimento grevista, mas o movimento começou de um basta. Né? Eu estava no interior, na semana anterior às aulas, eu estava no interior, na casa do irmão meu, que é professor,
E ele falou assim, cara, nós não temos como eu começar a aula. Eu falei, por quê? Não tem como. Cortaram isso, cortaram aquilo, não dá, a gente não sabe o que fazer. Quer dizer, havia e eles não tinham nenhum comando dizendo, olha, vamos parar. Então, você acha que a mídia ela foi agendada pelo movimento, pela força do movimento? Do movimento. Nelson, você acha que essa relação, né, nessa relação, quem tem mais força? Quem agenda quem? A mídia agenda os movimentos sociais e potencializa os movimentos sociais? Ou os movimentos sociais têm força para agendar a mídia? Eu acho que é uma interação, né? É difícil você estabelecer uma regra definitiva, universal, sempre acontece do mesmo modo, né? Há uma variação e também há outros elementos, por isso eu acho interessante olhar um pouco no longo prazo. Eu acho que você, na abertura, falou uma coisa importante, bem interessante, quer dizer, a gente tinha uma percepção ao longo dos anos, das décadas, desde, digamos assim, da abertura democrática, que os meios de comunicação tendiam a uma ênfase, ou para usar um termo mais técnico, um enquadramento desses episódios que era mais no sentido de apontar os prejuízos que a sociedade, ou que parcela da sociedade auferia com esse tipo de movimento, né? E de um tempo para cá a gente percebe uma mudança, né? Eu acho que isso tem a ver com os próprios episódios mais recentes, não tão recentes, mas aí, né, 10, 15, 20 anos para cá, episódios de manifestações de reivindicação de direitos ou de protestos, que também, num certo sentido, no viés da cidadania, no viés dos direitos, e também está relacionado, por um lado, com o desgaste da política, e com o desgaste da própria mídia, né? A própria mídia sofreu alguns desgastes ao longo desses anos, né? Então, isso demonstra, por um lado, que o movimento social, a sociedade, ou a sociedade civil, ela tem sim alguma força, e às vezes até uma força significativa para forçar esse agendamento dos seus interesses, das suas temáticas, das suas manifestações, mas também demonstra que a mídia, por sua vez, ela responde, né? Vou usar um outro termo técnico, ela é responsiva, ela tem responsividade na medida em que ela é provocada também, né? Então, aquelas teses, às vezes de senso comum, até mesmo na academia, né, de que sempre há uma manipulação, é difícil de ser sustentada, principalmente em episódios como esse, né? Quer dizer, chega uma hora que o movimento demonstra essa capacidade de colocar um viés na notícia e a própria mídia, por sua vez, se vê na situação de responder. Quer dizer, existe uma abertura. Acho que isso caracteriza bem uma sociedade democrática. A nossa democracia ainda tem os seus limites, suas deficiências, mas esse é um bom sinal, digamos, de avanço democrático, né? Você acha que é até uma questão de sobrevivência da mídia nesse caso? Ela não poderia ir na contramão porque ela ia perder credibilidade. Até a sobrevivência econômica dos meios de comunicação. Tem esse componente, Faxina? Eu acho que tem. Agora, nesse caso em particular, eu creio que a gente tem que entender também o cenário, né? Nós temos um governo que vem dando, desde que acabou as eleições, que acabou o segundo turno, desde novembro, fatos exagerados de que o governo estava falido. Né? Em novembro já tivemos isso, dezembro vai ter folha de pagamento, não vai ter folha de pagamento, vai pagar o 10º, não vai pagar o 13º. Quer dizer, quando entra em janeiro, né, começa a estourar, aliás, em dezembro, em janeiro ainda mais, todos os fornecedores do Estado, eu estava na Secretaria da Justiça, né? Ali nós tínhamos 3, 4 meses de atraso, do governo não pagava a empresa que fornece alimentação para os presidiários, para os presos. Você imagina, se para de fornecer, está fomentando acabou. Uma rebelião. Está fomentando uma rebelião. Né? Então, você tem, em todas as áreas, e a mídia, porque também os jornalistas começaram a perceber, peraí, quer dizer, não há mais como defender esse governo, você entende? E eu acho, Nelson, assim, a mídia tem, por natureza, até por fazer parte também do próprio da estrutura social, ela tem uma certa tendência a proteger um pouco o governo, ainda mais quando é um governo que vem da mesma classe social, né? Então, assim, eu acho que o governo Beto Richa, de alguma maneira, ele foi bastante, assim,
protegido, teve uma cobertura bastante tranquila da mídia, exceto quando ele cometeu vacilos, né? E não podemos esquecer que os problemas começaram há mais de um ano, né? Começaram em fim de 2013, atraso em pagamentos ali, então começou a criar dentro da própria mídia. Amigos diziam, cara, esse governo está estranho, não paga isso, não paga aquilo, quer dizer... Então, vinha fomentando no meio dos jornalistas, mais do que na cúpula, mas no meio do pessoal da cozinha mesmo, uma convicção de que tem alguma coisa nesse governo, né? Tem alguma coisa nesse governo. Eu cansei de, né, como assessor de imprensa do governo, e ao mesmo tempo homem de comunicação, e ficava sempre assim, olha... Tem isso, eu tentava dar uma interpretação para os fatos, né? Mas não podia esconder o que vinha acontecendo. Então, já vem se gestando no interior da mídia uma questão contra, eu até digo, essa gestão governamental. E ela explode agora, né? Então, assim, a mídia não tinha condições nenhuma de defender o atual governo. Então, quando os professores vão à rua, havia essa situação. Acho que há um cenário que foi se dando em que a mídia não tinha outra escolha nesse momento. Que isso acaba afetando, inclusive, o próprio movimento. A força do movimento também é um fator preponderante. Se fosse um movimento enfraquecido, a mídia também não se sentiria pressionada a dar uma cobertura positiva aos movimentos. Você compreende assim, Nelson? Eu acho que tem situações diversificadas, né? Num contexto de baixa participação política da sociedade, de baixo interesse, de baixa mobilização, a tendência são coberturas mais frias, ou, se quisermos usar o termo, mais conservadoras, né? E o nosso contexto, nos últimos anos, ele é bastante diferente desse, né? Um contexto de maior mobilização, maior participação, maior interesse, um contexto de protestos, né, contra os governantes, e então isso também colabora. Por outro lado, é interessante fazer uma comparação também entre a mídia mais local, a mídia mais regional e a mídia nacional, né? Também é surpreendente que a gente percebeu que a mídia nacional demorou mais para responder, né? As manifestações aqui no Paraná dos servidores já estavam bastante fortes, bastante contundentes. Alguns episódios impressionantes, né, como aquele da tomada da Assembleia, ocupação da Assembleia, e não houve uma divulgação, pelo menos não tão contundente, né, num primeiro momento na mídia nacional, enquanto que a mídia local, às vezes até do mesmo grupo, né, estava fazendo uma ampla cobertura. Uma certa inversão, né, se nós pensarmos em 10 anos atrás, 15 ou 20 anos atrás, onde era mais evidente uma dificuldade, né, por vários fatores, da mídia local se posicionar mais, de forma mais contundente nessas situações, né? Então, alguns atritos também em relação aos governos passados, o governo Requião, né, que se posicionou contra esse tipo de proximidade entre o governo e mídia, né? Pelo menos essa é a impressão que eu tive, não sei se vocês concordam. Sim. Eu acho que isso fez os próprios responsáveis pela mídia, digamos, repensarem um pouco a sua relação com o governo e com a sociedade, né? O governo Requião não só se distanciou da mídia, mas ele também retirou recursos, a verba do Estado que compra espaços publicitários na mídia. E isso é um recurso que é fundamental para a sobrevivência dos meios de comunicação. Como que você garante numa sociedade democrática que a cobertura das ações de um governante vai ser uma cobertura isenta, voltada para o interesse do cidadão, voltada para a preservação da diversidade democrática, num ambiente em que o posicionamento da mídia está muito marcado pelo tamanho do recurso que o governo bota no meio de comunicação, né? O governo Beto Richa é um governo que aumentou sensivelmente o volume de verba publicitária, e ainda assim ele está colhendo aí um posicionamento da mídia contrário. Mas como regular essa equação que diz que a mídia tem que ser autônoma em relação ao poder público, mas, ao mesmo tempo, ela não consegue ser autônoma materialmente em relação ao poder público, financeiramente em relação ao poder público?
Pois é, essas são as contradições do capitalismo. Quer dizer, se você tem essa possibilidade... E o Requião pagou o preço muito em função disso. Pagou. Não era pura e simplesmente antipatia em relação ao governo Requião. Sim, Havia uma questão muito prática para a vida dos meios de comunicação. O Requião destinou recursos para outras áreas, para outros campos e acabou um pouco essa relação de compadrio que existe entre poder público e meios de comunicação. O Requião merecia um estudo à parte, né? Porque ele, ao mesmo tempo, assim, é o cara, vamos ser bem honestos, é o cara que saneou o Estado, né? Que recuperou o Estado, que vinha do Estado destruído pelo Jaime Lerner, especialmente no segundo mandato, ele reorganizou. Eu lembro que o meu salário de servidor público do Estado, na época, o meu salário era inferior ao piso da categoria de jornalista. Né? Ele deixa o Estado 8 anos depois, em que os profissionais, os servidores públicos, triplicaram o salário. Quer dizer, então, ele saneou o Estado em muitas coisas. E nós temos agora, de novo, o Estado com problema. Agora, por outro lado, sim, o Requião teve essa briga com os donos dos meios, mas ele também ele briga com a sombra. Né? O Requião é um homem que briga com a sombra dele. Né? Se a sombra dele mexer um pouco, ele briga com ela. Então, é um homem assim, muito difícil no traquejo pessoal. Eu tive vários repórteres quando estava na TV educativa, inclusive, hein? Que 3 casos assim, que eu lembro agora da menina fazer uma pergunta para ele fala assim para ela assim, no meio de todo mundo, você não aprendeu a fazer pergunta ainda não? Na hora, em vez de responder o que ele queria responder, né, que é normal, né, de uma ele pegou o microfone. As perguntas que você tem que fazer para mim é assim, ele fez uma pergunta, inclusive crítica a ele, mas ele ensinando, quer dizer, uma coisa que é quase uma síntese ao profissional, né? Então, isso também cria uma situação muito ruim com os profissionais. Então, o Requião tem essa situação, é um homem, eu acho um homem público, eu tenho um profundo respeito pelo que ele fez no Estado, né? Não tenho respeito pela incapacidade dele de gerar continuidade de governo, é ele, né? Uma vez eu escrevi um artigo no então Estado do Paraná, em que o meu título era uma análise sobre ele, isso era 94, 95, por aí, no primeiro governo dele, em que o título era Meu frondoso eucalipto, né? Em que eu dizia o seguinte, que o Requião era um homem muito frondoso, né? Bastante viçoso, mas ao redor dele não criava nada. Não cresce nada. Ele não crescia nada. Nunca fez sucessor, né? Nunca fez sucessor. Né? Em 3 mandatos ele não fez sucessor. Né? Agora, voltando à sua pergunta, né? Eu saí bastante dela. Eu acho que essas contradições do próprio capitalismo é difícil de ter assim, dizer, olha, é por aqui ou é por ali. Né? A imprensa precisa desse dinheiro para sobreviver. Né, do dinheiro do próprio governo. Né? Agora, como você tem isenção apesar desse recurso? Eu acho que aí é que está um debate grande que precisa ter no interior da nossa categoria de jornalistas, de comunicadores. Como a gente cria uma situação de cobertura que não tem nada a ver com se o cara deu dinheiro ou deixou de dar dinheiro. Né? Preserva a independência do jornalismo, independente Exatamente. de quem o financia. Faz o seguinte, olha, a empresa existe como empresa, o problema é dos donos da imprensa, da empresa. Agora, como é que nós vamos fazer jornalismo apesar disso? É contraditório, porque eu lembro um debate uma vez nacional em que um cara, no meio do debate, falou o seguinte, pois é, mas olha, na verdade, a gente criticava muito a imprensa nacional, isso era começo dos anos 90, falou assim, agora, quem escreve na imprensa são jornalistas, não é o dono? Uma pessoa falou o seguinte, pois é, mas o dono sabe... Não, o dono nem sabe escrever matéria jornalística. Aí um falou o seguinte, levanta do plenário e falou o seguinte, mas ele sabe escrever o nome de quem contrata e de quem demite. Então, ou seja, ele sabe quem ele contrata para trabalhar ali dentro. Né? Então, essa contradição é muito difícil de resolver. Eu acho que esse é um debate que a gente tem se furtado um pouco a discutir, viu, Mário? Eu acho que nós temos que trazer isso para dentro das redações, discutir mais essa isenção possível. Dá para fazer muita coisa, porque também, dentro disso, nós temos muitos jornalistas que se acomodam. Não vou fazer nada. Não dá para fazer nada. Aceita o jogo. Quando dá para fazer muita coisa. Né? Permita-me só uma história. O Caco Barcelos, num debate uma vez na Federação Nacional de Jornalistas, quando eu era da FENAGE, da Federação Nacional, e uma pessoa fez a pergunta para ele assim, você é um cara muito crítico, um cara que vem das lutas sociais lá do Rio Grande do Sul, como é que você trabalha na Globo? Né? E como é que você convive com isso? Ele falou bem assim, olha, eu estou lá
Se eu tenho que fazer algumas matérias que me pautam, eu posso pautar outras matérias. Então eu ocupo meu espaço. Eu sei das contradições que tem a emissora, mas sei dos espaços que eu posso ocupar. Eu acho que é isso que nós temos que ter como jornalista, discutir. Essa que você apontou é uma contradição da própria imprensa, da própria empresa, do próprio governo, do próprio capitalismo, mas que nós temos que tratar isso de um ponto de vista mais sério como comunicadores, como jornalistas. Aqui a gente encerra o primeiro bloco, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o Sobre a Mídia. Nós estamos aqui hoje discutindo a greve dos servidores públicos, a cobertura que a imprensa tem feito da greve dos servidores públicos. Em outros momentos da história, Nelson, você acha que em outros contextos de baixa mobilização, em outros contextos, outro cenário também de conjuntura política, a mídia teria abraçado uma causa como essa, como abraçou neste episódio? Então, como a gente estava falando, né, eu penso que é uma interação, né, é um jogo, quer dizer, é difícil, eu não acredito muito que o viés, o entendimento que existe uma predisposição muito forte, ou alguns usam o termo manipulação, que isso é determinante. Eu acho que o que é mais determinante é essa interação, quer dizer, qual a relação entre os diferentes agentes que estão num determinado contexto, né? Então, quer dizer, se a mídia em outros momentos fez a cobertura por uma visão muito mais conservadora, também está marcado pelo conjunto de forças, pela conjuntura que estava naquele momento, dando as condições de cobertura. Com certeza, quer dizer, eu penso que a mídia tem uma das características, ela se autoproclamar, né? Se auto-entender. Então, há uma tendência dos agentes, dos jornalistas, dos proprietários, como a gente quer dizer, acho que um conjunto acho que mais da profissão, da prática jornalística, de entender que a mídia por si é democrática, a mídia por si é guardiã da democracia, dos supostos interesses democráticos e representante, quer dizer, ela se auto-entende como representante da sociedade e protetora da democracia, né? Então, a tendência muitas vezes, para quem está num extremo mais à esquerda ou até mesmo num extremo mais à direita, colocar senões a essa prática da mídia, no sentido de que, com uma certa razão, né, quem é a mídia para dizer o que é a verdadeira democracia? Né? Será que ela não está, na verdade, defendendo os interesses A, B ou C? Mas enfim, é um jogo que, se não houver oposição, se não houver pressão, a mídia vai exercer nesse sentido. Ela vai construir o que ela entende que é o bom da democracia. Em alguns momentos até eu concordo que interesses interesses econômicos, interesses de poder, podem acontecer em sociedades quanto menos democráticas, quanto maior monopólio, né, de comunicação, mais episódios desse tipo podem ocorrer. Mas, por outro lado, na medida também em que haja uma reação, né, a própria mídia acaba revendo, sendo pressionada a rever essa sua leitura, né? A gente tem episódios, né, famosos episódios no início das manifestações, das fortes manifestações de 2013, né, aqui no Brasil, alguns órgãos da mídia e alguns personagens, né, bastante conhecidos da mídia, fizeram um discurso inicial totalmente contrário às manifestações e foram obrigados a rever suas posições. Quer dizer, isso foi um claro sinal de que eles tiveram que entender que não era uma mobilização de baderneiros que colocavam em risco a democracia, mas, pelo contrário, era um movimento legítimo democrático. Você acha que a mídia também busca salvar sua pele quando tenta salvar sua própria credibilidade? Ela não arrisca a perder a credibilidade nesses episódios?
Eu acho que dá para se colocar nesses termos, né? O único risco também... É um jogo dentro do capitalismo. Ela precisa de credibilidade para vender jornal. E para ter credibilidade... Tem que ser uma instituição crível, né? Ela tem que ser crível. Isso é importante. Quer dizer, qual é o limite, né? Tem um limite de você vender uma ideia que você constrói, é o limite dessa credibilidade, né? Então, se alguns órgãos da mídia estão falando, olha, essas manifestações são nocivas, isso podem prejudicar a sociedade, podem prejudicar a política, as pessoas não estão acreditando, né? As pessoas estão lendo aquilo de um outro modo, uma grande quantidade de pessoas, ela mesma tem que rever a sua posição. Você acha que no final essa cobertura, a mídia vai sair melhor desse processo do que ela entrou? Ela vai sair com maior credibilidade, em geral, sobretudo os maiores grupos, os maiores jornais do Estado vão sair com maior credibilidade desse processo? Eu acho que se nós olharmos no médio prazo, né, olhando para trás, desde a redemocratização, com todos os senões, com todas as críticas que podem ser feitas, algumas eu acho exageradas, mas algumas eu acho pertinentes, eu acho que a mídia melhorou muito. A mídia no Brasil melhorou muito, não porque ela é boazinha, mas justamente porque é um jogo democrático e que existem as pressões, as reações, e ela não pode ficar falando sozinha, né? Ela precisa correr atrás, né? No sentido de essa imagem que ela constrói de si mesma como representante dos interesses democráticos, ela tem que correr atrás para fazer essa imagem ter uma certa credibilidade, né? Interna e externamente, né? Então, nesse sentido, acho que a mídia melhorou bastante. Claro que há muito o que se fazia, a gente estava falando de regulação, precisa uma regulação mais democrática, né? Regular não é censurar, né? Regular é estabelecer as condições. Eu acho que o que falta, essa é uma percepção não só minha, claro, para se avançar mais ainda, é pluralizar cada vez mais, né? Então, à medida que você concentra poder, quer dizer, no sentido de uma mesma emissora, uma mesma empresa de comunicação detém televisão, rádio, jornal, mais conteúdo, mais produção, liberdade, distribuição, e não menos. É mais complicado você pluralizar, né? Então, acho que os grandes órgãos de mídia, eles torcem o nariz para a regulação com medo da censura, claro, com receio de perder poder, etc. Mas é menos a regular o conteúdo do que regular as barreiras que impedem a pluralidade, né? A pluralidade de manifestação de uma sociedade que é tão diversificada como a nossa, né? Então, essa própria... Inclusive a ampliação da concorrência de meios essa de própria comunicação. iniciativa aqui, né, de um programa como esse, um canal universitário como esse, quer dizer, isso teria que ser incentivado para concorrer efetivamente com o canal privado. Quer dizer, o canal privado não é o problema é só existir o canal privado, ou com tanta força que esmaga outros tipos de manifestações comunicativas, seja de sindicatos, seja de universidades, de comunidades, de movimentos sociais, né? Então, quanto mais houver uma pluralidade, inclusive na produção, né? Então, se um grande canal, por exemplo, recebesse dinheiro de publicidade do governo, normal, mas, ao mesmo tempo, você vai receber o dinheiro, então você tem que abrir oportunidade para os pequenos produtores, seja de jornalismo, de cultura, de entretenimento, etc., diversificar a produção, né? Uma coisa que o Nelson tocou, que também concordo com isso, de que há um amadurecimento, um crescimento, a imprensa melhorou nas últimas décadas, né? Agora, sim, acho que parte do amadurecimento natural da democracia, mas parte também tem um fato novo, que ela não tem mais o monopólio da fala como tinha antes, né? Hoje tem as redes sociais que o cara tá vendo na televisão, ouvindo no rádio, lendo no jornal, mas também está chegando pela internet, né? Está chegando. E aí, ou seja, se você não tomar cuidado, os caras veem que o que está sendo dito lá não corresponde à realidade. Então, você tem uma participação que não é mais só a participação da rua, porque a gente fala muito hoje assim, o pessoal foi para a rua. Não, mas há uma participação que é uma participação virtual.
em que eu estou em casa, mas eu estou triangulando informação com muita gente. Quer dizer, então eu começo, hoje em dia você tem a rede entre os professores, falando da situação, e a empresa com pais, com alunos, é uma coisa fabulosa. Quer dizer, tem um novo ator aí. Tem um novo ator, um novo ator forte. Então a mídia tradicional que estava, concordo com você, não é que ela manipulava, ela estava numa situação de conforto, muito cômoda. O que ela dava era tranquilo, quer dizer, então ela, de alguma forma, era um olhar parcial. Não é que ela manipulava, não. Ela estava sentada num trono com seus parceiros da sociedade ali e desde ali ela falava, né? Como diz, ela era verdadeira. Ela falava aquilo que ela via. E você vê, eu gosto muito daquela frase que o Frei Beto popularizou, mas na verdade ela é uma releitura de Marx, em que ele fala assim: a cabeça pensa onde o pé pisa. Se você pisa no lugar social de elite, você está pensando com a elite. Quer dizer, então, os meios, eles pisavam no lugar de conforto da sociedade, que não era o lugar da periferia. As redes sociais, não, as redes sociais mescla, confunde no bom sentido tudo isso, né? Então ela obrigou esse amadurecimento. Eu acho que é um amadurecimento que vem de dois momentos, acho, e que é fundamental. E eu acho que isso é o grande novo ator social que vai fazer a gente crescer ainda mais nessa democracia dos meios. Nesse aspecto, assim, se você pensar que uma das tarefas que a gente tem enquanto sociedade é diversificar o conteúdo dos meios de comunicação, ou seja, ter mais meios de comunicação, não ter só o setor privado operando com monopólio da fala ou com uma tal domínio do mercado que ele esmague a concorrência. Nesse aspecto, não era fundamental a gente ter um setor de comunicação pública forte, com independência? E o que a gente viu agora foi a impossibilidade da TV pública do Estado, por estar vinculada ao governo do Estado e de jornalistas que estavam lá dentro, de fazer uma cobertura da manifestação. Ou seja, profissionais que, em tese, deveriam trabalhar a favor do interesse do contribuinte. Isso não é algo que ainda demonstra um certo ranço pouco democrático no nosso modelo, a falta de autonomia dos veículos públicos em relação aos poderes. Mário, eu sempre insisto o seguinte: nós não temos ainda um veículo público de comunicação no Brasil. Acho que a TV Brasil está tentando criar isso, mas a gente não tem. Quer dizer, nós temos TVs governamentais, né? A TV Educativa do Paraná, ela é governamental, ela é do governo de turno, o que é uma pena, porque ela deveria ser uma TV pública, de fato, né? Estatal. Agora, quando eu falo pública, eu acho que nós temos aqui que separar um pouco, Nelson, vou entrar um pouco da sua área, quero que a gente debate se você concorda. O seguinte: eu acho que nós teríamos que ter o seguinte: a TV privada tem que estar aí, e TV, rádio, mídia privada, e deixá-la forte como ela é, perfeito. Agora, fomentar a TV, a mídia do Estado, não do governo, do Estado como tal, para mim eu chamo de mídia estatal, e a mídia pública. A gente não tem mídia pública no Brasil, nós temos uma mídia estatal que se confunde com mídia governamental, que são duas coisas diferentes, né? Então, acho que nós devemos... o governo de plantão. O governo de plantão. Então, acho que o Brasil deve ainda, isso à própria democracia, repensar toda uma mídia pública, mas pública de fato, em que você tem representação dos movimentos sociais, por mais difícil que isso seja, né, de se fazer. Não é algo tão fácil. Mas, assim, tem país que isso está sendo construído. Pode-se criticar a Venezuela, eu já estive lá. Está se tentando criar, com todas as contradições daquele modelo. Para pegar um exemplo que não seja tão objeto de ataques, né? Portugal tem uma lei que garante o direito de antena. Quer dizer, de tempos em tempos, os movimentos sociais poderem se manifestar através dos meios de comunicação, baseados num princípio democrático. Os meios de comunicação, com exceção de Estado, os eletrônicos, rádio e TV, devem pluralizar as visões que circulam na sociedade. Ou seja, a diversidade de movimentos, de organizações, de pessoas que se organizam para defender um ponto de vista, tem direito à comunicação. Sim, porque aí você tem um olhar plural mesmo, né? Você tem um olhar privado, perfeito, ele é importante que se tenha. Tem um olhar governamental, mas tem um olhar público, que eles vão dizer. Da sociedade civil organizada. É dar voz ao ator em si, o que ele vai dizer, e dar voz porque ele é um ator relevante socialmente, e não porque ele defende posição A ou B. Né? Veja, só uma questão, assim, eu estive na Argentina recente e eu estava com um taxista, né? O taxista sabe que o bicho taxista é olhar
olhada de centro-direita sempre, né? Senão de direita, né? Mas eu estava conversando, aí ele estava criticando muito a Cristina Kirchner. Não, porque ela, bem assim, não, ela que mandou matar o Néstor Kirchner, o marido dela, ela que mandou matar, né? Essa olhada assim, né? Aí ele falou assim, agora tem uma coisa boa que aqui se fez. Eu falei, o que foi feito? Eu agora, quando estou em casa, eu consigo assistir o jogo que eu quero assistir. Antigamente, aqui era assim, tinha um jogo só, para a Argentina inteira. Eu era obrigado, eu torcia, não lembro que time que ele torcia lá, eu tinha que assistir outro jogo. Agora não. Agora sempre tem 6 canais de televisão transmitindo cada um jogo diferente. Então eu posso assistir. Aí ela falou assim, ele falou assim, então nisso eu concordo com ela. Esse negócio aí que se fala de democratizar a comunicação, se é isso aí como acontece no futebol, então eu apoio. Sabe? O próprio taxista, é esse fato concreto. São princípios de diversidade de conteúdo. Sim, sim. Eu acho que é nesse sentido. Você falou de TV privada, ou rede de comunicação privada, estatal e pública, né? Eu acho que justamente e governamental, enfim, teria que se ter um mecanismo que as emissoras estatais, elas não se confundissem com o governamental, né? Perfeito. Não sei se o mecanismo do tipo da escolha dos juízes do Supremo Tribunal Federal, alguma coisa assim, quer dizer, você poderia ter um comitê gestor que não fosse vinculado ao governo. Tem o governo também, né? O governo poderia indicar, digamos, 2 durante o seu mandato, mas aquele fórum lá fosse composto por 10, por, sei lá, então você teria uma diversificação e poderia ter regras que, bom, efetivamente o governo teria um espaço para a sua comunicação governamental. Que é importante. Nessa emissora, né, que é a emissora do Estado. Mas também grande parte da programação deveria ser uma programação pública, de interesse público, né, com presença dos diversos setores da sociedade. E, paralelo a esse comitê, você podia ter também um comitê, um conselho da comunidade participando, dando sugestões na construção da política da comunicação da TV do Estado. Não são coisas tão complicadas, né? E agora, do jeito que está hoje, é isso, né? A TV do Estado acaba sendo a TV do governo, do governo de plantão. E você falou, que é importante a gente ter claro, quer dizer, não significa que o governo não possa ter o seu espaço de veiculação. Não, o governo é eleito democraticamente, então é justo que ele tenha o seu espaço de divulgação de suas realizações agora. E o espaço da sociedade, né? Concordo. A gente encerra aqui o segundo bloco do Sobre a Mídia e voltamos no próximo bloco para discutir como que a cobertura da greve dos servidores públicos do Estado acabou deslocando outros temas da agenda da mídia, como a questão do transporte público em Curitiba e região metropolitana. Voltamos em breve. Voltamos com o terceiro e último bloco do Sobre a Mídia. No final das contas, essa greve, com o tamanho que teve, com o apelo que alcançou e com a cobertura que acabou ganhando, deslocou outros temas também relevantes. Vamos falar da Lava Jato, que é um tema nacional, com cobertura, com relevância muito grande do Paraná na cobertura, mas vamos falar de um outro tema. Acabou deslocando toda a questão do transporte público. E se houve uma comoção em torno da greve dos professores, das escolas, dos cortes feitos nas escolas, essa mesma comoção não aconteceu com o transporte público. E foi o fator detonador de junho de 2013, estava na origem de junho de 2013. Né? Qual a responsabilidade aí da mídia nessa relação? Porque ela acaba pautando o poder público, o debate público e definindo o que é relevante. Isso não é um papel central, político e de grande responsabilidade dos meios de comunicação e dos jornalistas, Faxina? Olha, sim. Agora, é contraditório, né? Porque se você vai analisar bem, o transporte público afeta muito mais gente do que a própria educação, né? De um modo geral, ainda mais pensando em grandes cidades, né?
E, no entanto, ele ficou, de fato, ficou um pouco esquecido. Agora... A gente está falando de 1 milhão de alunos sem de aula. Alunos. Em Curitiba, a gente tem só isso que é afetado pelo transporte. 1.200.000 pessoas por dia, nesse ano, o que dá a média de 2.400.000 viagens, né, em Curitiba. Né? Então, você imagina. Então, sem contar o resto do estado. Então, assim, agora tem uma situação que a gente tem que analisar. De fato, a sociedade criou o fato para a mídia na educação. O transporte coletivo não criou um fato que pudesse alimentar a mídia no dia a dia. E a mídia, não estou salvando a mídia, não. Acho que ela tinha, sim, talvez, que fomentar mais debate, né? Alimentar mais. Mas a população não foi para a rua como foram para a rua os professores, os servidores públicos, de modo geral, né? Da educação. Como as primeiras manifestações não foram muito impactantes no transporte, ela acabou sendo facilmente deslocada por um movimento com mais força. Com mais força. Eu acho aí tem uma questão de visibilidade, porque você pega a mídia, quem está na redação, eu tive redação há muitos anos, assim, você fala, olha, um fato em si, se não tiver lastro social, se não tiver mobilização social, você não tem como você alimentar no dia a dia, né? E os professores criaram isso. Eles foram para a rua, pintaram, bordaram, né? Aquela invasão da Assembleia, né? Muito mais gente na rua do que a própria manifestação do transporte. Se a população tivesse ido mais para a rua aqui, nesse momento agora, do aumento do transporte coletivo, eu acho que aí sim... Mas acho que também não tinha muito mais coisa em jogo na questão do transporte. Para a vida dos professores, eles estavam arriscando muito mais coisas do que o transporte, que tratava de algo que impacta a vida de todo mundo, mas impacta de um jeito menos grave do que as mudanças que o governo estava propondo na legislação e a mudança que fez nas escolas, na retomada das aulas. Tem a ver com a força dos movimentos e com a sensibilidade das causas também, a intensidade da cobertura da mídia? Eu acho que ainda, né, apesar de toda internet, rede social, etc., ainda a grande mídia, a mídia com maior impacto é a televisão, né? A mídia televisiva é o telejornal. E a televisão, a gente sabe, ela vive muito de imagens, né? Quer dizer, a imagem e o chamado espetáculo, né? Então, por esse lado, o movimento dos servidores, dos professores, produziu muita imagem. Muitos fatos, muitas notícias imagéticas, digamos, diariamente tinha algo novo, né? E nesse momento, né, quer dizer, teve um outro momento que a questão do transporte ocupou essa posição, né? Então, nesse momento, a questão do transporte, o movimento do transporte, da questão das passagens, do aumento das passagens, da questão do fim da rede interligada e tal, não ocupou esse espaço midiático imagético, digamos assim. Mas o meu cotidiano de relação com as notícias é olhar os principais jornais locais e um jornal de fora, né? Logo cedo dou uma olhada na internet e tal. Olhar os telejornais locais, eu costumo ver, principalmente o do meio-dia, de vez em quando o da noite. O principal telejornal nacional também acabo assistindo. E eu ouço muito, ando muito de bicicleta, né? Eu ouço muito rádio, né? Rádio de notícia e tal. E eu me senti contemplado com a questão do transporte. Eu não vi assim, claro, em comparação foi menos, mas eu vi repórter pegando ônibus e falando do problema do transporte. Eu vi liderança do movimento dos transportes falando no rádio, contestando o que está acontecendo na relação entre a URBS, criticando a prefeitura e dizendo que não se abriu efetivamente a caixa preta. Até por coincidência, um aluno nosso, um dos líderes do movimento transporte, eu ouvi ele falando com bastante tempo nos jornais. Isso notícias, então, com um viés crítico aos agentes da questão do transporte. Eu não senti uma ausência. Eu acho que, então, não dá para dizer a mídia esqueceu esse tema. Não esqueceu. É isso que a gente está falando. Se a cobertura não foi tão ampla, é porque há essa concorrência, né, não só de temas, mas de imagens noticiosas, né? E, nesse sentido, o movimento dos servidores, dos professores, produziu muito conteúdo, né? Não, e também tem um fato que é assim, foi cirurgicamente pensado pelos governos no momento de dar o aumento, né?
foi um momento que Curitiba estava relativamente vazia. Quer dizer, o aumento. Ele acontece em janeiro. Quer dizer, a questão dos professores... como uma ação de comunicação. Como uma ação de comunicação. Foi pensado, quer dizer, com certeza foi pensado. Porque se isso acontece, por exemplo, esse aumento, no meio de uma mobilização como essa, agora, pós-carnaval, para mim já era diferente. Eu concordo com você, eu acho que a mídia fez o papel dela. Poderia ter ainda... Ia misturar os dois movimentos e ia virar um ataque aos dois governos. Exatamente. Então agora, eu acho que naquele momento a mídia fez, eu concordo com você, teve boas reportagens, né? Acho assim que nós não temos uma mídia que queria muito debate, ela é muito flashes informativos, né? Porque não se debateu com a intensidade que precisava a questão da caixa preta. Foi dito, ainda não se abriu a caixa preta, mas ficou nesse dito. Se a mídia pudesse fomentar um pouco mais isso, eu acho que, sabe, vai criando esse caldo, que é um pouco, cá entre assim, é um pouco que se faz com a Lava Jato, né? Todo dia tem um fato novo, não tem nenhum fato novo, mas a mídia... Todo dia tem algo sendo Tem algo, até hoje não teve nada. Tem um repórter lá na frente, hoje não se ouviu ninguém. Você tem um fato novo, até o não fato vira fato notícia, novo. virou notícia. Virou notícia. E que, com a questão do transporte, não se chegou a essa exaustão divulgativa que poderia ajudar nessa mobilização, eu acho, né? Agora, você tocou num ponto importante, né? A carência de debates na nossa mídia, principalmente televisiva, né? Isso. Quer dizer, não sei se tem uma concepção de que debate não vende, debate ocupa muito espaço, mas essa seria um dos principais papéis, né, da mídia, fomentar o debate público, né, com múltiplas perspectivas, né? Então, ou você vê opinião do colunista, né, seja o colunista do rádio, o colunista do jornal e alguma coisa de opinião da televisão, mesmo isso na televisão é reduzido, né? Agora, debater, colocar duas, três, quatro pessoas com opiniões diferentes, com trajetórias diferentes, perspectivas diferentes, é muito raro, né? Você vê lá no jornal da meia-noite, você pegar um político de um partido ou de outro e fazer ali 3 minutinhos, porque está defendendo essa posição. É uma coisa que você vê muito em outros países, né? Que tem essa mídia com maior maturidade democrática, né? Isso. Você vê em horários nobres, debate de literatura, debate de vários temas e debates políticos também. Isso não tem relação muito com o fato de que a gente tem um modelo de oferta de conteúdo, sobretudo de televisão, de poucos veículos com muita audiência. Então, você tem baixa oferta de conteúdo mais segmentado, mais voltado para públicos específicos. Todo mundo está procurando o grande público. Isso não diminui a oferta de conteúdos diversificados? Que é uma contradição, né? Segmentação de conteúdo, de oferta. Porque o grande público ele está cada vez mais segmentado, né? Então, até agora que você falou, me ocorre, né? Talvez isso tenha se acentuado não, quer dizer, talvez quando a sociedade se tornou mais participativa, mais plural, que os grandes canais de televisão, né, poderiam ver a possibilidade de promover o debate, esse debate foi para o canal fechado, né? No canal fechado você ainda vê algum debate, né? Você vê alguns programas de debate. Então, tem que se estudar mais esse fenômeno. Eu acho até, Mário e Nelson, que aqui também falta a gente, como categoria, como jornalistas, a gente pensar muito isso, porque cá entre nós temos, assim, várias redes de comunicação no Estado, nacional. Agora, você pega 2 telejornais de rede diferente, são muito parecidos. Você tem 70%, 80% das mesmas notícias com os mesmos entrevistados, né? Com o mesmo olhar. Então, nós temos vários do mesmo, né? Então, a gente precisaria de pensar como a gente criar isso, segmentar mesmo, variar. Olha, isso aqui ele já faz, deixa eu fazer outra coisa. Sabe? Quer dizer, inclusive investir... porque as fontes são muito repetidas. Muito né? repetidas. Muito repetidas. Aí. E as fontes estatais, né? As fontes governamentais também elas ocupam bastante espaço e quase sempre os mesmos, né? As mesmas pessoas. Né? Mais uma questão, só para, provavelmente, o último tema de debate. Um dos efeitos desse movimento dos professores foi uma perda muito grande de aprovação no governo Beto Richa. Ele chegou, segundo a pesquisa divulgada
recentemente a ter 76% da população reprovando o seu governo. É um governo que foi reeleito em primeiro turno na eleição do ano passado. Nós estamos vendo também um contexto em que as pessoas estão mais livres para dar suas opiniões, para se manifestar, para comentar, para criticar os meios de comunicação pelo advento das redes sociais, seja o Twitter, o Facebook, mesmo os e-mails. O que hoje pode ter produzido, sei que é uma pergunta especulativa, mas o que hoje pode ter produzido maior desgaste na popularidade do governo Beto Richa? As redes sociais, esse conjunto de professores e essa comunidade que orbita em torno da educação, os alunos, pais e famílias, ou foi essa cobertura que é menos vinculada, menos elogiosa ou menos protetora do governo? Mário, se a gente pegar essa pesquisa lançada agora, ele já tinha perdido popularidade em dezembro. Então, agora, já vinha no crescente perder popularidade, né? E que, para mim, foi o seguinte, quando, de fato, o governo se pôs nu, né? O governo estava nu, quando ele mostrou, olha, vamos baixar um pacotaço porque não tem mais dinheiro para fazer nada. Né? Então, ou seja, quando o governo criou um fato que era dizendo, nós falimos o Estado, nós quebramos o Estado em 4 anos. Aí a mídia começou a dar, é verdade que a mídia deu essa divulgação, mas não partiu da mídia, partiu do próprio governo, a incapacidade gerencial do próprio governo. Né? Que aí agora, com a questão dos professores, foi o bolo da cereja, né? A cereja do bolo, né? Que faltava um bolo sendo construído de má gestão do Estado, em que os professores foram lá e colocaram a cereja em cima do bolo, quer dizer, mostrou que o governo, que quebrou o Estado, a verdade é essa, né? Então, eu acho assim que essa perda de popularidade se deve ao próprio governo, foi o próprio governo que se queimou sozinho. Agora, lógico, a mídia deu essa visibilidade em novembro, quando lançou o pacotaço, repercutiu isso, acho que ela cumpriu o papel dela, mas ela não foi o estupinho, aliás, onde surgiu o nascedouro foi na própria incompetência gerencial do governo, que começou há 4 anos, quando você tinha um secretário um secretário de Fazenda e um do Planejamento que não se conversava. Okay. Você planeja como? Nelson, quer fazer um comentário? Sim, eu acho que eu geralmente sou crítico a um certo exagero que se dá ao poder da mídia no sentido de influenciar o comportamento das pessoas, né? Claro, alguma influência sempre tem, mas é uma influência que concorre com outras influências, né? As pessoas vivem uma multiplicidade de interações e não só uma interação com a mídia e não uma interação tão preponderante com a mídia. Essa é a minha concepção. Eu acrescentaria a isso, você falou das eleições, né? Eu desconfio que o governo Beto Richa, o Beto Richa foi eleito governador não porque ele era no primeiro turno, porque ele era uma unanimidade e agradava a todos, mas muito mais pela sensação de não se ter opções. Verdade. Né? Quer dizer, é um contexto de polarização política. O Sul, o Paraná, especificamente, tem um histórico mais conservador. E não viu alternativas, quer dizer, é nesse porque não tem outro. Aliás, é patente, né, o descontentamento com a classe política em geral, quer dizer, então essa situação facilita você dizer, votei no cara, mas o que ele está fazendo eu não concordo. Né? Então é diferente de você ter abraçado a candidatura, você tende a ficar fiel a ela até pelo menos, né, um tempo, até que você se convença com uma certa dificuldade que realmente as coisas estão ruins, né? Então, isso é um aspecto. Claro que o fato de a mídia, ao ser pressionada pelos movimentos sociais, ter feito uma cobertura, como você falou, não protetora do governo, não conservadora, etc., contribui para a construção dessa visão e dessa percepção que a pesquisa detectou, né? Mas daí a dizer que a mídia teve o grande papel, foi a grande influenciadora, foi ela que desgastou o governo? Eu acho que só se fizerem muitas pesquisas de recepção que constatem isso para me convencer, né? Eu fico com o pé atrás. Concordo. Ontem os professores fizeram uma assembleia, recentemente, fizeram uma assembleia no estádio do Paraná Clube com 20 mil professores. Foi um movimento marcado por
imagens muito emblemáticas, muito impactantes. Então, a gente está encerrando o programa e para passar para vocês, para as considerações finais, eu gostaria que vocês dissessem qual foi a imagem que para vocês marcou esse movimento que produziu, de fato, muito material para a cobertura televisiva. Qual foi a grande imagem do movimento para você, Faxina, e já se despedindo dos nossos espectadores? Para mim, a grande massa, né? O pessoal foi para a rua, né? E o pessoal estava disposto a contar, cada um contar a sua história. Então, eu conversava ontem com uma repórter, ela falou o seguinte, olha, fácil de fazer a reportagem, porque todo mundo queria falar e cada um tinha uma história legal para contar. Eu disse, o ruim era até o que eu ia selecionar. Então, ou seja, assim, criou-se fato social, criou-se imagem, como você falava antes. Eu acho que isso foi essa imagem da grande população. Teve uma imagem que apareceu pouco, que foi triste, que é quando o espírito de turba, né, lá no estádio, um grupo de professores começa a botar uma equipe de televisão para correr, porque confundiu a equipe com o dono da emissora, que é do SBT, né? Aliás, a Rede Massa no Paraná, que foi uma imagem muito ruim, né? Que aí foi interessante que a própria APP tentou, né? Olha, são trabalhadores como nós, não vamos confundir as coisas. Então, essa imagem foi uma imagem negativa, né? Que um grupo... Mas é positivo que a liderança, né? Agora, positivo que a liderança puxou isso e positivo que o pessoal não se curvou à decisão do Tribunal de Justiça. Acho que isso é muito positivo, quer dizer, nós temos que pressionar a justiça, ela não pode ser, deveria ser, quando se pensa em democracia, não, justiça da última palavra. Mas como nós conhecemos a justiça que nós temos no Brasil, a gente não pode deixar a justiça da última palavra, nós temos que ir para a rua e peitar essa justiça. Nelson, a grande imagem e suas considerações finais. Eu acho que eu vou ser repetitivo, né, porque a imagem é essa do estádio lotado, da quase unanimidade, né, dos servidores, dos professores que estavam lá votando a favor da continuidade. Quer dizer, se havia alguma dúvida, né, pela pressão do judiciário, pelo desgaste, que todo movimento, né, sempre gera algum desgaste. Um movimento de greve é sempre difícil, as pessoas, é fácil fazer greve, né? É muito complicado fazer greve, complicado para a direção sindical manter uma greve. Então, os professores os servidores, no caso, deram um exemplo de unidade, de mobilização e deram um recado para a sociedade que tá apoiando eles, quer dizer, pode contar conosco, nós vamos levar essa luta até as últimas consequências, e deram um recado para o governo e para a justiça, né? Ou seja, num certo sentido, não sei se eu estou exagerando, a justiça foi desmoralizada, né? Por um lado, eu fico perguntando, né, 20 mil reais por dia, né? Eu não sei a força da APP em termos financeiros, mas se a justiça quisesse realmente mostrar força, por que não colocou lá 500 mil reais por dia, né? Seria uma coisa muito complicada, né? Então, ficou uma situação meio dúbia, assim, olha, vocês têm que voltar, é 20 mil reais por dia. E ficou, num certo sentido, desmoralizada. E, então, essa imagem eu acho bastante impactante, né? Não só lá no estádio, mas a passeata até o centro cívico, né? De novo, num tempo tão curto, 2 passeatas tão grandes, né? Mostra a força do movimento e a força da sociedade e da democracia, né? Quer dizer, se não houver respeito aos direitos, se não houver negociação, não vai passar, né? A sociedade, eu acho que está amadurecendo nesse sentido, né? Unidade, força política, mobilização política, trabalho político, né? Isso vale para a mídia também. Uma das coisas que eu fico um pouco inconformado quando se coloca a culpa na mídia, né? Eu faço um paralelo com aqueles dirigentes técnicos que põem a culpa no juiz, né? Perde, é o juiz, é o juiz. Se coloca a culpa na mídia, não que a mídia seja santa, mas às vezes falta trabalho político, né? Sim. Falta trabalho político. Quer dizer, se coloca 15, 20, 30 mil pessoas na rua, a mídia vai ter que noticiar. Né? Então, às vezes se usa muito desculpa, né? Quer dizer, a mídia é assim, por isso nós não conseguimos fazer as coisas. Eu acho que é mais relativo isso. Eu agradeço a presença de vocês dois aqui, foi um debate muito frutífero, mas nós chegamos ao final deste Sobre a Mídia. Lembrando que o programa é produzido pela UFPR-TV em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná. O programa também pode ser conferido pela Rede IFES ou pelo site www.tv.ufpr.br. Você pode sugerir temas, fazer críticas ou comentários.
entre em contato conosco pelo nosso Facebook. Eu sou Mário Message Júnior e espero você no próximo Sobre a Mídia. Até lá!